Senhor a todos participantes desse grupo da EBD e do canal, também, que nós transmitimos esses tutoriais. Estamos estudando, a EBD do primeiro trimestre. O tema é Evangelho de Marcos, e quem escreveu a revista desse trimestre foi o pastor Abinair Vargas Vieira. A lição é a número 6, é a autoridade do servo. E a coordenação desse dia é do pastor Alemar, no dia 5 de 2 de 2023. Nós estamos no tópico número 2, a autoridade sobre os demônios. O autor comenta que Marcos mostra que Jesus tem autoridade sobre o demônio, e Jesus escolheu 12 discípulos e os designou com a mesma autoridade para pregar e expulsar os demônios. Marcos 3, de 14 a 15, e nomeou 12 para estiverem com ele e os mandasse a pregar, e que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. No item 2.1, há uma autoridade reconhecida até pelos demônios. Marcos demonstra que Jesus possui autoridade total sobre os demônios, com a passagem do homem com o espírito no mundo, que nem com cadeias alguém podia prender. Marcos 5, de 2 a 5. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias o que podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões de cadeia, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalha, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-os com pedra. Em Marcos 5, 6, o homem possuído pelos demônios viu Jesus ao longe e correndo o adorou. Marcos 5, 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. Os demônios, reconhecendo a autoridade de Jesus, rogaram para que não enviasse fora daquela província. Marcos 5, 10. E rogavam muitos que os não enviassem para fora daquela província. E pediram que entrasse na manada de porcos. Marcos 5, de 11 a 13. E andava ali, passando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro ao mar. Eram quase 2.000, e afagaram-se no mar. O autor cita o bispo, aqui é bispo, estou dizendo. Bispo Samuel Ferreira. Somente Jesus Cristo tem todo o poder, que em grego quer dizer exousia. Nenhuma autoridade está acima dele. Para desfrutar da ação redentora dessa autoridade, é preciso crer e submeter ao senhorio de Jesus. A autoridade de Jesus era limitada pela incredulidade da sua audiência. Nem todos reconheciam e não experimentaram a autoridade de Jesus. Mateus 13, de 54 a 51. E chegando à sua própria, ensinava-os na sinagoga deles. E de sorte que se maravilharam e dizia: de onde veio a esta sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs, de onde lhe veio? Pois tudo isso, e escandalizaram nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, e não ser na sua pátria e na sua casa.
E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. No item 2.2, uma autoridade inquestionável. Em Marcos 9, 17 e 27. Jesus demonstra autoridade ao libertar um jovem lunático das garras do demônio. É um pouco longo, né? Mas vamos ler. Marcos 9, 17 e 27. E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito imundo. E esse, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele espuma e runge os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele viu, logo o espírito agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que sucede isso? E ele disse: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e a água para destruir, mas tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tudo podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, chamando com lábios, disse: Eu creio, o Senhor ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno, saia dele e não entre mais nele. E ele, clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, e de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-lhe a mão, o ergueu e se levantou. O espírito maligno que tomava conta daquele jovem atuava de duas maneiras distintas para que não recebesse a cura. Deixou-o mudo, dessa maneira não tinha como rogar a cura. Foi deixá-lo surdo e assim não podiam ser alcançados pela palavra que liberta o homem das garras do diabo. E o pai leva o jovem está errado, até Jesus, leva até Jesus, né? E usando de sua autoridade, liberta aquele jovem dos demônios que o assolavam. Aí no comentarista, né, o autor comenta aqui que ainda hoje os demônios atuam de igual modo, fazendo as pessoas ficarem fiquem adoentadas como mudas e surdas para que ele possa dominar as suas vidas. Deixa eu só isso. Aí no item, né, 2.3, e também aqui ao final do tópico 2, Jesus consegue o poder de expulsar demônios. O autor diz que o Senhor Jesus não somente tem poder sobre os demônios, como também concede aos seus discípulos o poder de expulsar demônios. Marcos 3,15. E para que tivesse o poder de curar enfermidade e expulsar demônios. Marcos 16:17. E estes sinais seguirão o que quer. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Só um minutinho aqui. No Evangelho de Marcos, muito entre as multidão estavam ali, sem objetivo definido. Inimigos declarados de Jesus, os principais sacerdotes viram nestes grupos a oportunidade de matá-lo. Marcos 15:11. E os principais sacerdotes incitavam a multidão para que fosse solto antes de Barrabás. Conforme Eder Murrenda, Marcos, Introdução e Comentário, Vida Nova, 1999, página 70, que diz, sobre a autoridade colocada à disposição dos discípulos, nunca se torna posse deles. Permanece sempre a autoridade delegada.
Ser escolhido por Deus nunca será motivo para vangloriar e reivindicar privilégio. Ser escolhido por Deus é chamado para o serviço. Aí no top do comentário, isso, né, o autor cita aqui Bíblia de Estudo Pentecostal, página 1467, sobre o crente e demônios. Jesus prometeu aos genuínos crentes autoridade sobre o poder de Satanás e suas hostes. E ao depararmos com eles, devemos aniquilar, confrontando-os sem tréguas pelo poder do Espírito Santo. Lucas 4, 14 a 19. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e sua fama ocorreu por todas as terras em derredor. Ensinava na sinagoga e por todo eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado e, segundo costume na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou-se no lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração das vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Atos 5,16. Até as cidades circundavam ocorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados, que o Espírito imundo, aos quais eram todos curados. Aí vamos colocar aqui, esqueci de colocar, Atos 16, 18. Só vamos ajeitar. Ok. Aí, Atos 16, 18. Isso fez por muitos dias, mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Bem, aqui nós terminamos então o tópico número 2. Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 3, a autoridade sobre as enfermidades. Até lá, se Deus assim permitir.